Olá, seja bem-vindo a mais esta edição do programa Mercado Profissional. Todas as segundas-feiras, um novo episódio aqui no YouTube do UNASP, da UNASP FM. Parte integrante dentro de uma empresa, o trabalho da área de recursos humanos, algumas vezes é desconhecido pelos colaboradores. Qual a diferença entre o RH e o departamento pessoal? Quais são suas atribuições? Esse é o assunto do episódio de hoje do programa Mercado Profissional com o professor Eduardo Santos. Professor, tudo bem? Como vai? Tudo jóia, Marcelo? Muito bom estar contigo novamente aqui para bater um papo sobre recursos humanos. Muito bem, esse é o nosso assunto de hoje, recursos humanos nas empresas, e você pode acompanhar outros episódios e conteúdos aqui pelo nosso canal no YouTube, o NASP FM. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dê aquele like também, né? Vamos então para o nosso bate-papo de hoje com o professor Eduardo Santos. Professor, quais são as responsabilidades e a importância do setor de recursos humanos dentro de uma empresa? E o que o diferencia do departamento pessoal? Legal, Marcelo. Essa é uma pergunta sempre recorrente, porque muitas pessoas estão acostumadas a ouvir sobre o administração de pessoal ou aquele famoso DP, né? A sigla DP. Qual é a grande diferença? Na verdade, depois ali da Revolução Industrial, quando começou as primeiras relações de trabalho, começou a surgir a necessidade de ter uma relação com os funcionários, pagar eles, receber os funcionários com contrato de trabalho e assim por diante. Então, o início da relação pessoas com as empresas foi marcada pela essa área de administração de pessoal, onde basicamente tinha o objetivo de firmar o acordo entre a empresa e os trabalhadores. No decorrer dos anos, das décadas, foi se entendendo que o capital humano de uma organização ele é extremamente importante e começou a ter várias complexidades com isso. Então, começou a surgir a área de recursos humanos ali na década de 60, 70. Começa a se reestruturar uma área mais ampla. Então, quando nós falamos de recursos humanos, nós falamos de um departamento que, dentro dele, existe a área de administração de pessoal. A área de administração de pessoal, podemos dizer assim, é um subsistema dentro de recursos humanos. Dentro dessa área global, nós temos a administração de pessoal, recrutamento e seleção, nós temos a parte de treinamento e desenvolvimento das pessoas. As empresas mais avançadas, nós temos o que nós chamamos de parceiros de negócios. Outras empresas possuem áreas de performance e desempenho empresarial dentro de recursos humanos. E não é incomum você encontrar também dentro de recursos humanos toda a área de responsabilidade social, saúde do trabalhador e assim por diante. Então, quando nós falamos de recursos humanos, nós falamos de uma área que é responsável por toda a relação e todo o desenvolvimento do trabalhador dentro da empresa. Para ser bem rápido, Marcelo, e resumido para as pessoas gravarem a resposta, digamos o seguinte: recursos humanos é responsável por atrair, reter e desenvolver os profissionais. Esses são as três principais missões que a área de recursos humanos tem. E eu tenho falado ultimamente, eu incluo a quarta, porque essas três você vai encontrar em vários livros. A quarta é um acréscimo meu, é apoiar o negócio. Recursos humanos tem que estar lado a lado pensando no negócio da empresa. Muito bem, junte-se a nós nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e também no YouTube. Se inscreva no nosso canal e você pode usar lá nos comentários aquele espaço para você sugerir um tema para que a gente aborde aqui junto ao professor Eduardo Santos. O nosso número do WhatsApp é 19 99902 9130 para você enviar a sua questão, fazer a sua sugestão. Fique à vontade para interagir com a gente. Vamos para mais uma pergunta. Como, professor Eduardo, o RH se posiciona dentro da comunicação corporativa? Olha, Marcelo, nós estamos em meio a uma pandemia e o departamento dentro das organizações que tem mais trabalhado ultimamente é justamente recursos humanos. Como se comunicar com os funcionários é uma atuação estratégica para as empresas nesse momento. Então, quando nós falamos de endomarketing, que é o marketing interno, a comunicação interna,
essa é uma das responsabilidades da área de recursos humanos. Então, toda a interação com os trabalhadores é feita através do que nós chamamos de RH. Então, manter o funcionário informado do que está acontecendo, manter o funcionário informado do que irá acontecer. Temos um travamentozinho aí no vídeo do professor, vamos aguardar aí uma retomada da comunicação com o professor. Lembrando que você pode participar do programa, da produção do Mercado Profissional, enviando a sua questão, enviando sua pergunta no nosso WhatsApp, no número 19 999029130, 9130, ou então no próprio canal do YouTube, lá nos comentários, você pode fazer uma pergunta ou pode também sugerir um tema para que a gente discuta aqui no programa. No programa de hoje, nós estamos falando sobre recursos humanos, o que o Departamento de Recursos Humanos faz e em que ele se diferencia, né? Qual a diferença entre o Departamento de RH e aquele departamento pessoal que a gente também já está acostumado, essa nomenclatura nas empresas. Estamos esperando aqui a retomada do sinal do professor Eduardo Santos, que está falando de sua casa, lá ao vivo, e em meio à natureza. Nós temos algumas dificuldades com relação a sinal, né? Principalmente agora, está todo mundo usando a internet, usando os... Tá de volta, professor? De volta, então? Bom, retoma aí o seu pensamento da pergunta anterior. Nós falávamos sobre como o RH se posiciona dentro da comunicação corporativa. Eu estava dizendo que quando nós falamos de endomarketing, ou seja, toda a parte de comunicação interna com os colaboradores, ela é vital para a área de recursos humanos, porque este é o elo para manter o funcionário engajado. Antigamente nós falávamos, Marcelo, que é importante nós entendermos o clima organizacional de uma empresa, medir esse clima. Hoje, nós já estamos falando que o mais importante é medir o nível de engajamento. E a forma de medir o engajamento é justamente através da comunicação corporativa. Um outro fator extremamente importante, Marcelo, é o que nós chamamos de employee value, ou seja, qual é o valor que esse funcionário tem para a empresa. E isso está muito atrelado a justamente a marca da empresa, quanto a empresa é valorizada lá fora. Então, o trabalho de recursos humanos junto com a área de comunicação é extremamente importante. Muito bem, estamos falando com o professor Eduardo Santos, ele é especialista na área de recursos humanos e professor do UNASP. Também nós estamos falando sobre recursos humanos nas empresas. Tem aqui uma terceira pergunta, professor. Atualmente, o que os estudos nessa área têm mostrado sobre a percepção dos funcionários com relação às práticas do RH? Como esse relacionamento foi construído ao longo dos anos? Muito bem, Marcelo. Hoje em dia, o funcionário ele sempre está em busca de uma experiência. Da mesma forma que nós, como clientes de qualquer negócio, queremos ter uma boa experiência, o funcionário também quer ter uma experiência na empresa. Hoje em dia as pessoas não estão mais tão preocupadas se aquela empresa vai trazer mais estabilidade para ele na sua carreira. A preocupação hoje em dia da nova geração é justamente qual é a experiência que eu terei nessa empresa. Então, uma empresa se vangloriar porque dá assistência médica, porque dá um bônus de um salário, porque dá um vale-refeição, uma alimentação, isso já é normal no mercado. A nova geração e os profissionais mais competitivos, eles não estão preocupados com isso. Não estão preocupados com pacotes de benefícios, porque isso é padrão no mercado. Qualquer boa empresa concede os benefícios da média de mercado. Agora, o desafio é fornecer, ou a palavra não seria fornecer, a palavra correta o desafio é ter práticas que envolvam o colaborador, que façam com que ele tenha uma experiência dentro da empresa que faça ele voltar amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e ter uma longa jornada de trabalho nessa empresa. Então, as práticas que os RHs estão trabalhando, e por isso que nós estamos falando muito de People Analytics, por isso que estamos falando muito de inteligência de dados, é para justamente ver como nós podemos interagir e fazer com que a pessoa se sinta parte do negócio.
Porque no final do dia, Marcelo, qualquer empresa, a Rádio NASP só acontece porque você está aí. E outras pessoas. Se tirarem o ser humano, não tem como. Eu até às vezes já brinquei com o Leandro, né, aí da rádio, que às vezes eu escuto a Rádio NASP à 1 da manhã, à meia-noite, e eu sei que ninguém está trabalhando. É uma questão do computador. Mas alguém teve que programar o computador. Então as pessoas, elas foram, são e continuarão sendo o maior capital de uma organização. E as organizações que estão atentas a isso colocam a área de recursos humanos lá em cima no pedestal. Muito bem, sou o professor Eduardo Santos, especialista em recursos humanos, em gestão de empresas e também professor do NASP Campus Engenheiro Coelho. Nós tivemos aí uma certa instabilidadezinha na internet. Essa pergunta última que o professor respondeu é a percepção, ele falou sobre a percepção que ele tem dos funcionários com relação a percepção dos funcionários com relação às práticas de RH, como esse relacionamento ele foi construído ao longo dos anos. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp, interaja com a gente, não só nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, mas também pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp dos Conectados. O número é 19 99902 9130. Mais uma pergunta aqui para o professor Eduardo. De que forma, professor, essa percepção dos funcionários pode alterar o comportamento deles frente às práticas implantadas pela organização? Marcelo, é assim, o maior desafio que uma empresa tem é encontrar os profissionais certos. E por mais que nós estejamos um monte de gente desempregadas, a busca por talento ainda continua. A busca por talento ainda continua. Encontrar pessoas preparadas tecnicamente e em competências, ele é o grande desafio. Então, assim, você reter uma pessoa dentro de uma empresa, um talento, é algo muito difícil. Porque o mercado, ele está atrás de bons profissionais. Então, se você não consegue fazer, como nós estávamos falando anteriormente, com que o funcionário se sinta parte, ele vai sair da sua empresa e vai para o concorrente. E ele leva consigo todo o conhecimento que ele tem. Esse conhecimento, ele está na mente das pessoas. Então, a percepção dos funcionários, os funcionários sabem quando uma empresa assume uma política de pão e circo. Quando eu digo pão e circo, o que eu estou querendo dizer? Quando uma empresa que simplesmente só quer fazer festa, quer dar um benefício aqui, uma festinha ali, não quer pagar um bom salário, não quer dar bons benefícios e não quer dar desenvolvimento. Lembre-se do pilar de RH. Eu tenho que atrair as pessoas. Para atrair, eu tenho que ter uma marca boa da empresa, eu tenho que ser conhecido. Eu tenho que reter as pessoas. Para reter, eu tenho que ter duas coisas. Boas prestações. Quando eu digo prestações, eu estou dizendo bom salário, bom benefício. E eu tenho que ter uma outra coisa. Eu tenho que ter desenvolvimento. As pessoas têm que sentir que dentro dessa empresa eu cresço, eu aprendo, eu transformo o meu potencial em realidade. Essa é a percepção que os programas de recursos humanos têm que causar em cada colaborador. Muito bem, esse é o programa Mercado Profissional com o professor Eduardo Santos, especialista em gestão de recursos humanos e também professor do NASP Campus Engenheiro Coelho. Professor, o RH tem um trabalho direto com os colaboradores, mas ele também faz a ponte destes com a gestão e vice-versa, né? Trabalha em duas mãos. Qual o maior desafio do departamento no que tange a parte gerencial da empresa? Há conflitos? Ah, Marcelo, o maior desafio do RH é justamente ser RH dos gestores. Porque o gestor, o líder, o gerente, o supervisor, o diretor, o presidente, eles geralmente têm a impressão de que eles já sabem tudo. Então, ensinar as pessoas a gerir não é fácil. Ensinar um gestor a dar feedback não é fácil. Então, boa parte dos meus dias eu passo ensinando diretores falando, olha, como você tem que dar feedback. Você tem que acompanhar, como que você tem que dividir os trabalhos, como você avalia um funcionário. Quando você tem que demitir uma pessoa, porque quando você demite, você também se está admitindo.
porque você não foi capaz de gerenciar ele. Então, o maior desafio é fazer com que os gestores entendam que, na verdade, o recurso humanos não cuida das pessoas. Aí você vai falar, ô professor, você está se contradizendo? Não. A função principal de recursos humanos é desenvolver programas, como você já perguntou, processos, políticas, para que os líderes apliquem com os seus funcionários. Então, quem dá feedback não sou eu, é o chefe. Quem promove não sou eu, é o chefe. Quem dá benefício, quem dá salário não sou eu, é o chefe da pessoa. Quem promove, quem dá um curso, quem dá oportunidades não sou eu, é o chefe. Então, o maior desafio, e as pessoas quando crescem na carreira, né, assumem posições de liderança, geralmente eles têm esse lado de que, eu já sei tudo, já sei gerir pessoas. Mas existe uma diferença tão grande entre ser chefe e ser realmente um líder numa empresa. Aí fica uma deixa para um próximo bate-papo, né, Marcelo? Um assunto, pode ser esse então, né? A diferença do chefe com o líder, né? Imagino que a vaidade entra nessa questão aí com força, né, professor? Tudo é vaidade, Mas no mundo das organizações mais ainda. Pois é. Muito bem, você pode participar do mercado profissional enviando sua pergunta, sua questão, e o professor responde aqui. Faça esse questionamento nos nossos comentários aí no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. A cada segunda-feira, um episódio novo do programa. E faça também a sua sugestão se você quer que algum tema favorito seu, que você pretende se informar mais, dê essa sugestão de pauta. O nosso WhatsApp, 19 99902 9130, para você também enviar sua pergunta por esse meio, pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp dos Conectados. Vamos para a sexta pergunta de hoje. Vários artigos, professor, relatórios e pesquisas falam da relação dos funcionários com a gestão de RH. Com base nessas teorias, quais ações o RH pode realizar para transparecer credibilidade, construir uma boa relação com todos os grupos que estão envolvidos nessa relação dentro da empresa? Marcelo, eu sempre gosto de refrisar o seguinte: nós temos que ter dois equilíbrios, um equilíbrio interno e um equilíbrio externo. O colaborador, ou o funcionário, ou o empregado, como eles queiram chamar, ele tem que perceber que nós temos um equilíbrio interno. Quando eu falo de equilíbrio interno, eu estou querendo dizer o seguinte: ele tem que ter a noção, quando ele senta na cadeira dele, que é o seguinte, pessoas que sentam no mesmo tipo de cadeira que ele senta, que aportam para a empresa o mesmo tipo de valor, que contribuem da mesma medida, recebem o mesmo salário, ou não mesmo, mas na mesma faixa, recebem o mesmo tipo de benefício. Mais uma vez, uma interrupçãozinha, uma quebra de sinal com o professor Eduardo Santos. Ele está ao ar livre, há uma dificuldadezinha aí, deve estar usando o 4G. Vamos esperar essa retomada. O professor já volta completando a sua pergunta, a sua resposta, na verdade. Professor, de volta? Não sei porque a internet hoje está complicada. E o Pode 3G retomar tá aqui no talo. pode retomar de onde travou, professor. Eu estava dizendo que nós temos que buscar um equilíbrio interno. O funcionário, ele tem que ter a noção de que na cadeira que ele ocupa, ele tem o mesmo tratamento que os demais que ocupam cadeiras similares. Ele tem que ter a percepção de que o salário que ele recebe está na mesma faixa de pessoas que contribuem da mesma forma. Ele tem que ter a percepção de que as oportunidades de carreira, as oportunidades de treinamento, desenvolvimento são as mesmas. Isso se chama equilíbrio interno. E por outro lado, Marcelo, nós temos que ter um equilíbrio externo. Por exemplo, estamos falando do NASP. Se os colaboradores do NASP têm a percepção de que a Universidade Anhanguera, ou a Universidade Mackenzie, ou a PUC, qualquer outra universidade, tem melhores benefícios, maiores oportunidades de carreira, o NASP ficará numa situação frágil frente a essas universidades. Então eu não tenho equilíbrio, eu vou perder colaborador. Então, quais são os grandes estudos que recursos humanos têm feito? Sempre. Nós temos que entender como é
que vamos manter o equilíbrio interno para a percepção interna e como ter o equilíbrio externo para que eu não perca pessoas para os meus competidores. É o meu áudio que ficou cortado aqui. Desculpa, perdão. Bom, de volta, vamos para a próxima pergunta. Nossa sociedade, professor, foi construída com base nas relações de troca, né? E dentro das organizações isso também vigora, de certa forma. Quais são as principais relações de troca utilizadas pelo RH e como fazer uso dessa relação de forma saudável para o negócio? Eu costumo dizer, Marcelo, que o funcionário ele entra com a sua força de trabalho. E a sua força de trabalho é o resultado do seu trabalho físico, do seu aspecto físico e do seu aspecto intelectual. Então, essa junção eu entrego para a empresa o meu trabalho, o meu resultado, a minha contribuição e assim por diante. Essa é a parte nossa. A parte da empresa é dar boas prestações, bons salários, bons benefícios e boas oportunidades de carreira e desenvolvimento. Como ter uma relação saudável? A relação só é saudável, Marcelo, a partir do momento que ela é boa para ambos. Se a relação só for boa para o funcionário, em algum momento a empresa vai descartar esse funcionário. Se a relação for boa apenas para a empresa, em algum momento o funcionário vai deixar essa empresa. Então, você quer saber ter um equilíbrio? Então, o equilíbrio é: eu estou entregando e eu estou sendo reconhecido. Sempre é assim: eu entrego e sou reconhecido. Eu entrego e sou reconhecido. Se eu só entrego e não tenho reconhecimento nessa relação, a contrapartida, eu me desanimo. E o contrário é verdadeiro. Se a empresa somente reconhece e não vê a contrapartida, ela vai desligar esse funcionário. Então, essa relação, para ser saudável, ela tem que ser win-win. Tem que ser um ganha-ganha para ambos os lados, funcionários e empresas. Muito bem. E chegamos aí à última pergunta de hoje, professor. Para fechar, ficou alguma questão que nós não falamos sobre o assunto e que você acredita que merece destaque dentro de tudo que já foi falado? Há algo a acrescentar? Olha, o que eu posso acrescentar é o seguinte, Marcelo. Eu já trabalhei em diversas áreas de uma organização, mas a área que eu mais fiquei como executivo é a área de recursos humanos. Atualmente, fora o NASP, eu sou diretor de uma grande indústria farmacêutica também. O que eu posso dizer? A área de recursos humanos não é apenas para as pessoas que vão estudar psicologia ou apenas para aqueles que querem fazer folha de pagamento ou apenas para ouvir funcionários. Não. A área de recursos humanos é uma área aberta para todos aqueles que querem impactar positivamente no negócio da organização através das pessoas. Então, todos aqueles que tiverem curiosidade de como impactar no negócio através de pessoas, a área de recursos humanos é uma das áreas que mais são valorizadas no momento. Os profissionais de RH são profissionais disputados no mercado, desde que eles tenham isso em mente. Como eu vou impactar o negócio através das pessoas. Muito bem, chegamos ao final do nosso bate-papo desta edição do Mercado Profissional. Espero que você tenha gostado, você, nosso internauta, você que nos acompanha, que se inscreve, que acompanha o Mercado Profissional sempre com um episódio novo a cada segunda-feira. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Mercado Profissional. Que é isso, Marcelo, sempre um privilégio, conte comigo e espero que a próxima não tenha tanta estabilidade da internet. Com certeza. Muito bem, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. É importante para que você sempre receba aquela chamadinha com algum novo conteúdo que é publicado no nosso YouTube ou mesmo transmissões ao vivo com o nosso Redação NASP, que acontece toda ali por volta de meio-dia. Então, siga-nos também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E aproveite o nosso número do WhatsApp, o WhatsApp dos Conectados, para enviar sua pergunta ou sugerir um tema para o próximo Mercado Profissional.
O número é 19 99902 9130. 99902 9130. Tenham todos um ótimo dia aí e a gente volta na próxima. Até a próxima, professor. Até a próxima, meu querido internauta.